Ah, amiga, não te contei, né? Fiquei sabendo, a Briana ela vai tomar o seu nicho. Você já abandonou ele? Da vegana. Mentira! Não vai não, não vai não. Boa sorte. Ué, você abandonou? Eu abandonei? Nunca que eu abandonei. Continuo sendo. O que eu fiz de não ser vegana? Acho que você disse no outro podcast que você deixou de ser vegana. Ai, foi um lapso mental que eu não sei o que aconteceu. Quem somos nós? Briana Nasky. Capi! Isabel Brandão. E juntas, formando um Tribunal Supremo Transgênico, somos as... Garotas! Gente, hoje nós vamos fazer alguma coisa bem diferente do que estivemos fazendo até agora. Este episódio, ele vai ser um quadro novo. Yes, vai ser maravilhoso. Julgamento. Vamos finalmente poder expor o nosso lado tóxico e julgar a vida dos outros, se eles estão certos ou estão errados. Mas a gente vai estar julgando aqui com consentimento, o que é importante, gente. O que vai estar acontecendo aqui? Nós vamos iniciar este quadro que nós carinhosamente chamamos de Bafafã. E o que é o bafafã? Conta pra gente, Cup. Neste quadro, nós vamos ouvir o bafafá dos garofãs. É um nome meio mutante? É, mas já não é garotrans. Eu lembro que você usou um termo que explica muito bem, que é o Chernonome. É o Chernonome, gente. As coisas aqui estão se construindo assim, né? O nosso final do quadro era Sugestrans, agora é o Bafafã. Então vamos seguindo nessa estética. Mas neste quadro, nós vamos poder usar os nossos reais poderes de garotrans mágicas e julgar. Usar o nosso raio julgador. Sai pelo mamilo. E nós vamos ouvir os bafafás que vocês têm para contar para a gente e nós vamos julgar. O que nós vamos julgar? Quem é o babaca da história de vocês? Nós vamos ouvir a história que vocês têm para contar e vamos poder dizer se o babaca dessa história é você, é uma outra pessoa, todo mundo envolvido nessa história é um babaca. Ou ninguém. Ou se não tem babaca, ninguém. É, ninguém. É todo mundo inocente. Cup, de onde que saiu essa ideia desse quadro incrível pro nosso podcast? Então, na verdade, nós estamos tirando essa ideia porque todo criador de conteúdo copia, obviamente. Ninguém cria nada aqui. Nada se cria, tudo se copia. Exato. Nós estamos tirando essa ideia de um subreddit chamado Am I the Asshole? Então, como nós ainda não temos nenhum input de vocês, nós vamos estar recebendo o input de vocês, os bafafás de vocês, a partir deste episódio. Este episódio, em específico, nós vamos estar respondendo alguns casos deste Reddit. Então, eles são casos de pessoas, na sua maioria, são gringos e que foram traduzidos. Por isso, se falar, tipo, em dólar, falar alguma coisa assim, que não é do BR, vocês estão entendendo o que é. Mas nós vamos estar aqui julgando mesmo assim. Sim. E eu já tô vendo aqui que nós temos pessoas trans que vão ser julgadas, né? Eu queria começar falando com uma mensagem, na verdade, para vocês. Eu não sei se vocês conhecem essa grande filósofa, que eu esqueci o nome nesse momento, mas existe a teoria... Nem ela conhece. Existe a teoria de que a transgênica, ela não nasce corrompida ou babaca. A sociedade que corrompe ela. Isso foi Descartes que disse. Foi o Paulo Coelho, não sei quem foi. Mas eu queria que vocês guardassem esse sentimento em mente, sabe? Vamos descobrir o quão corrompido nós somos e quanto corrompidas vocês são. Mas antes de começarmos esse quadro e a leitura desses casos para julgarmos, lembre que você pode seguir a gente em @garotrans e também em nossas redes sociais individuais, @BrianaNasky, @ApenasCup e @IsabelBrandão_. Olha, amiga, você lançando essas cantorias, eu vou usar no podcast sim, viu? Depois não reclama. É, pode usar. Fazer o quê? O primeiro bafafá que vamos ler tem o título Vendi a aliança do meu ex-marido. Vou estar fazendo a leitura a partir de agora. Há alguns meses, meu ex-marido, um homem de 30 anos, pediu o divórcio. Eu aprendi que ele fez isso porque ele estava me traindo com uma amiga próxima da família.
Ali. Meu Deus! É um nome falso aqui que inventamos. Ali. Agora é aqui onde eu posso ser a babaca. O anel que ele me pediu em casamento era cerca de $3.000. Gente, se a gente parar pra pensar, $3.000 num momento desse vai ser tipo uns R$15 mil. 100 mil, 100 mil. Calma, amiga, ainda não. Talvez no momento que você esteja ouvindo esse podcast. Desculpa, vamos lá. Continuando. E eu estava em uma situação muito difícil financeiramente. Então eu o vendi. Eu não tinha devolvido o anel e ele estava parado na minha caixa de joias. Tinha cerca de 2 meses e ele não tinha pedido de volta. Então eu presumi que ele não queria. Eu o vendi por cerca da quantidade que ele comprou. Então ficou lá pros $3.000 também. Uhum. Algumas semanas atrás ele me mandou uma mensagem do nada e pediu o anel de volta. Eu presumo que foi pra pedir a Ali em casamento, a amiga lá com quem ele traiu. Meu Deus do céu. Quando eu disse a ele que tinha vendido, ele pirou. Ele ameaçou processar e me chamou de todos os tipos de nomes. Ele estava chateado. Ele acabou contando a toda a família e a notícia se espalhou para a minha. Minha mãe acha que eu devia dar a ele o dinheiro que eu ganhei com o anel para ele. E que vendê-lo foi mesquinho e rancoroso. Eu deveria ter apenas pedido a ela o dinheiro. Meus amigos acham que eu não estou errada, já que eu o vi traindo e levou a maioria das coisas que tínhamos na casa quando ele se mudou de qualquer maneira. Gente, Quem é o babaca dessa história? Vamos começar o julgamento aqui, ó. a mãe dela começa por aí, vagabunda, não ficou nem do lado da própria filha, cebosa, nojenta. Devia ser aquele tipo de mãe que chorou quando acabou o relacionamento e botou a culpa na filha ainda por o cara ter traído. Tem a cara de ser isso. Olha. Será que é aquele tipo de mãe que, tipo, gostava muito Certeza, do... eu acho que ela colocou a culpa na filha por ele ter traído ela. Agora o cara trai a esposa, já começa por aí, já tá errado, já não tem mais razão nenhuma. Com uma amiga próxima da família, leva tudo que tem na casa e ainda ela tem que devolver o anel que ele deu. Ele deu, não foi um emprestado, ó. Esse anel fica com você durante o tempo que estamos casados. Quando eu quiser dar um pai na sua bunda, meu amor, devolve. Teria que ter vendido tudo que ele tinha na casa, deixar ele sem nada e botar fogo no carro dele. Qual foi a ideia de... Eu não tô entendendo nem a mãe dela, nem, tipo, o marido, nem ninguém que acha que ela tinha que devolver. o anel de casamento dela pertence ao marido e o anel dele não pertence a ela? É mesmo, ela não falou. Ela pediu, né? Machismo, cebosíssimo. Ai, que ódio. Então, o meu ponto é, se for um anel de noivado, por exemplo, o que acontece é que, historicamente, anéis de noivado geralmente eram uma segurança para a mulher. Justamente o preço, exatamente. O preço do anel de noivado geralmente era importante porque mostrava que se a mulher fosse, digamos, abandonada, ela teria pelo menos algum tipo de dinheiro, sabe? De segurança. Eu acho que nem que ele processasse ela, ele teria razão. Não, eu queria que ele processasse ela pro juiz cagar na boca dele, entendeu? Que podre! Tipo, ele ia processar e ele que ia ter que pagar o... Sabe o que eu sinto? Isso é, tipo, só uma questão de vingança do cara mesmo. Ridículo. Eu acho que ele não ficou contente com esse término, por mais que agora ele esteja lá com outra mulher, e agora quer fazer um caso com qualquer coisa. Não, perceba que a podridão permeia na vida dessa menina, não apenas o marido que ela tinha escolhido, mas na mãe que ela tem. Com a mãe. A mãe chama ela de mesquinha e rancorosa. Ela foi traída, o cara largou ela pra outra mulher, levou as coisas que tinha em casa, e a rancorosa e mesquinha é ela por ter vendido o anel que era dela quando ela tava com necessidade financeira. Meu Deus! Amiga, então... Não, gatinha, fica em paz, isso, amiga. Fica em paz, fica em paz. O Supremo Tribunal Transgênico delibera que o babaca dessa situação não é você. É a mãe e o seu ex. Um beijo. Ai, gente, que delícia julgar as pessoas. Vamos para outra? Eu vou ler esse daqui. Continuei a chamar meu irmão de irmã. Nossa, começou ruim, hein? Já começou com vontade de vomitar aqui. Meu irmão é transgênero.
E eu estou totalmente de boa com isso. Qualquer gênero, qualquer nome, qualquer sexualidade, eu respeito todos. É a vida dos outros, não é a minha. Eles fazem o que querem e eu me dou bem com a minha vida. Isso aí já me lembrou o Rodolfo, né, com a criatura gay. Será que é ele? Talvez seja, não sabemos. Então, meu irmão mais velho decidiu mudar seu nome, porque ela não se via mais com esse nome. Ele mudou e isso é ok. Respeito as escolhas dela sobre sua própria vida. Seus amigos se adaptam. Você vê que aí ele já tá trocando tudo, né? Já tá querendo se justificar, né? Vamos lá. Tá. Seus amigos se adaptaram rapidamente, faz sentido, porque para manter o respeito, eles não devem chamá-lo por seu nome morto. Mas agora, sobre mim e minha mãe, ela agora quer nos fazer mudar. Fazer minha mãe chamá-lo de pronomes masculinos e de uma nova maneira, porque se não fizermos, nós, como família, não estaríamos o respeitando e respeitando suas escolhas. Agora eu entendo que ele quer ser chamado de uma forma diferente, mas no fundo agora ela tem surtos de ódio em cima de mim e me vê como desrespeitando ele e suas escolhas. Por não mudar, passar a chamar a irmã que eu tive por 17 anos por um novo nome, novos pronomes e maneiras. Olha, a gente já vê que ela vai mudando de ele pra ela, de ele pra ela, tá? Difícil. Ceboso. Ele sabe que eu e minha mãe não nos importamos com o que ele faz com a sua vida de agora em diante. É sobre ela e sua vida. Não podemos controlá-lo, mas ele quer nos controlar e nos dizer que estamos causando danos. Ai, gente, é interessante Deus. fazer a percepção da... A prepotência do cisgênero. Estudando a mente do cisgênero. E o que me faz sentir ainda pior é que temos círculos sociais próximos, não vivemos em uma cidade grande. Então agora toda vez que eu o chamo de errado por acidente, as pessoas me olham torto. Então agora a mudança que ela faz com a sua vida começou a afetar a minha. Eu só quero continuar a minha própria vida, mas por que a dela tem que me afetar a minha? Ai, que ridículo. Outra pequena questão a ser salientada é porque eu sou do Brasil, então eu falo português e quase todas as palavras se referem a mulher, masculino. Então eu não sou apenas mudando chi para ri, estou mudando todo o meu vocabulário falar dele. Meu Deus! E isso só torna impossível transmitir uma mensagem quando eu tenho que continuar reformulando tudo e vou machucar o meu irmão. Eu sou a babaca aqui. Ô, babaca. Pelo amor de Deus. Não, primeiro que, peraí, olha, a atuação de Isabel Brandão ali foi... Nesse bafafá aí, já entra a pessoa, né, a criatura, é o irmão. São dois irmãos. Você tá falando ela, mas é um homem. Mulher cis, aparentemente. Não, é um e homem. O outro é um homem Não, trans. é um homem. Não? É um homem tá. cis e o homem trans, que é o irmão dele. Ah, entendi. Tá bom. Então, mesmo nesse bafafá, a pessoa lá já tá errando os pronomes do menino. E olha que não é assim sem querer, né? Porque vai mudando de masculino pra feminino, feminino pra masculino e, tipo, parece que faz de propósito. O que é muitos Não casos faz de pessoas propósito, faz É. de propósito. Ele sabe que tá fazendo errado e continua fazendo errado. Isso me lembrou a frase. Meu pai falou a mesma coisa pra mim, gente. Eu tive um jantar com meu pai e meu pai continuava me chamando pelo meu nome morto e usando os pronomes masculinos. Eu falei assim: é a Briana, pronomes femininos. Você sabe disso? Aí ele virou assim pra mim: quem mudou foi você, não eu. Então, tipo, é uma loucura, porque eles não entendem o quão afeta. É, tipo, total falta de empatia. Não tem empatia nenhuma sobre a nossa vida, sobre as nossas necessidades, só pensa no próprio rabo. E não tem nem lógica pensar em si mesmo, porque não existe justificativa pra usar o pronome errado, pra usar o nome errado, gente. Não tem. É estranho demais, porque a pessoa ali, acho que realmente a gente consegue observar aqui dentro da mente da pessoa e ver o quão, tipo, individualista a pessoa tá sendo, sabe? E essa frase aqui eu não consegui entender, tipo, eu só quero continuar com a minha vida, mas porque a vida dele tem que afetar a minha? Ele não pode nem ser mais um transfóbico em paz, olha que chato!
Poxa E olha vida! que o mais chato ainda é que ele está sofrendo, porque se ele chama o irmão dele errado por acidente, as pessoas olham ele torto. Nossa, Ai, o que transfóbico dó. tá assim. Transfóbico oprimido. Ai, que dozinha. Seu lixo de merda. Eu queria parabenizar o entorno da sociedade onde ele vive, porque tá realmente assim de parabéns esses amigos que estão olhando pra ele torto. Porque transfobia é uma coisa que não é aceitável. É o mínimo. Então, ó, transfóbico tem mais aqui Sofrer mesmo. sofrer mesmo. Ridículo. Óbvio aqui que já tá mais que óbvio que quem é o escroto dessa vida é a mãe e esse menino que não sabe respeitar os pronomes e a nova identidade dessa pessoa. Pelo amor de Deus, gente. Claro, é difícil adaptar. Com certeza é difícil adaptar. Mas tem um exercício prático de se autocorrigir toda vez que você cometer esse erro e pedir desculpa. Eu acho que seria, tipo, completamente válido a sensação de, tipo, eu tô tendo das pessoas que têm dificuldade, assim, num primeiro momento, de se adaptar à mudança. Mas, tipo, uma coisa é quando a pessoa, ela erra tentando, outra coisa é quando a pessoa erra porque ela não se importa. Exato, exatamente, exato. Então, aqui, temos o julgamento aqui mais claramente. O Supremo Tribunal Transgênico delibera que ele é o babaca. Ele é o E a mãe também. babaca! Você é o Queima babaca. na fogueira! Babaca. Transfóbico ceboso! Transfóbico. Babaca e transfóbico. Raio saindo dos mamilos. Vamos lá, Bri. Quero você lendo um aqui agora. Bom, a história começa com um título. Não contei a minha namorada que minha melhor amiga é trans. Quando eu tinha 18 anos, eu me mudei e me tornei colega de quarto com a minha melhor amiga Ellie. Quando estávamos no high school, Ellie se assumiu enquanto uma mulher trans. Depois de um tempo, ela fez sua transição e começou a viver como ela mesma há 6 anos atrás. Comecei a sair com a minha namorada há 1 ano e ela conheceu Ellie muitas vezes quando ela veio ao nosso apartamento. Elas sempre se deram bem, mas no último mês, minha namorada começou a expressar que não estava confortável com a minha amizade com Ellie, ou o fato de eu ter uma mulher como colega de quarto. Então, ciúmes da namorada do carinha cis. A namorada do cara tá com ciúmes da melhor amiga dele que é trans. Isso. Há mais de 6 anos, já estão com amizade e dividem apartamento há 6 anos. Falei com Ellie, que é a melhor amiga, no passado sobre como ela ficaria comigo, contando ao fato da minha namorada sobre ela ser trans depois que elas se conheceram. Isso foi antes mesmo da nossa amizade se tornar um problema com a minha namorada. Ela me disse que ela não estava confortável com isso, ainda porque já teve algumas experiências ruins com contar às pessoas que era trans. E ela gostava da minha namorada. Então preferia não arruinar em nada até que eles se conhecessem um pouco melhor. Então acho que essa colega dele que é uma garota trans tem uma passabilidade assim, 100%. Quem vê acha que é cisgênera. Por isso, quando minha namorada expressou esses problemas, eu não disse nada, exceto que eu não estou interessado em Ellie dessa forma e que não há nada de errado com a minha melhor amiga ser uma menina. Acho que pra ela era suspeito, já que meus outros grandes amigos eram homens. Ela deixou passar por um tempo, mas outro dia veio ao meu apartamento e Ellie estava na sala comigo assistindo um filme e estávamos tomando cerveja, sentados no mesmo sofá, mas em lados opostos. Minha namorada e eu saímos depois disso para comer e novamente ela disse que não gostou do que viu ou quão perto estávamos. Ai, meu Deus. Minha namorada foi traída antes, mas agora ela está preocupada que eu iria fazer o mesmo com ele. Ai, gente, Ela tá preocupada que ia bizarro trair isso. com ela. Eu vou até grifar essa parte pra depois fazer consideração. Tivemos uma pequena briga por causa disso. Fiquei ofendido por ela pensar isso de mim e o nosso encontro terminou rápido. Ellie me perguntou o que tinha rolado quando cheguei em casa, então contei tudo a ela. Depois disso, Ellie disse que estava ok em contar a ela sobre ser trans e que talvez isso fizesse a não ter ciúmes. Quando eu contei pra namorada, ela ficou chateada e exigiu saber por que não disse a ela desde o início sobre Ellie. Que bosta é essa? E que ela não teria se preocupado se soubesse que Ellie era trans. O que tem a ver?
Porque ela assumiu que estávamos interessados um no outro quando nos tornamos amigos na escola. Meu Deus! Ela estava brava agora que não contei a ela desde o início e que não deveríamos ter sido mantidos em segredo, dela, quando ela não tem nenhum problema em ela ser trans. Ah, aparentemente não tem, né? Porque considera que ser trans nem é mulher de verdade. E não sei se estraguei tudo pela forma como lidei isso. Fui babaca por não contar a verdade. Primeiro, que você não pode ficar tirando as pessoas trans do armário. Você não tem a responsabilidade de sair, ó, essa é minha amiga, ela é trans, você sabia disso? Ó que legal, é trans. Não seja um animal sem adestramento desse, pelo amor de Deus. Se a pessoa trans quiser falar, sou trans, e falar sobre esse fato, ela vai falar. Não é sua responsabilidade de falar como cisgênero. Segundo, quando você perguntou, ela falou que não tava confortável. Só que o ponto principal aqui nem é você. Exatamente. É a sua namorada, entende? A pessoa aqui, ele que ainda quer justificar. Minha namorada foi traída antes, então agora ela está preocupada que eu irei fazer isso mesmo e trair com ela. Eu acho que é muito interessante a gente pautar aqui que não é porque você teve experiências ruins no passado que você pode usar isso como chantagem emocional, de alguma forma controlar o parceiro no qual você está se envolvendo. Vai trabalhar suas inseguranças, doente. Vai pra terapia. A gente vê aí que é uma questão que é muito mais sobre a namorada dele, de se resolver, do que ele ou das decisões que ele tomou. Eu acho que no caso, esse cara não fez nada de errado, porque ele apenas falou sobre algo em relação à sua amiga quando ela expressou que estava confortável em falar sobre isso. Mas também uma coisa que se tem eu não acho que deveria fazer nenhuma diferença o fato da amiga dele ser trans ou não em relação ao ciúme que a menina sente. Porque, tipo, não tem lógica. Ela é trans. Por que agora o ciúme sumiu? Quer dizer que ele não ficaria com uma menina trans? Por que Quer dizer que ela não considera uma mulher trans uma mulher de verdade? Nem digna de ciúme ela é, porque é falsa, né? Que merda é essa? E ainda por cima ela tá brava porque ele não contou pra ela antes que ela é trans, porque isso teria mudado tudo e ela não teria ciúmes. E agora ela continua brava com ele, como se ele fosse assim o culpado dessa situação. Ela é a pessoa que tá com ciúmes, que tá tentando fazer uma cena. E outra, ela tem que se resolver, porque assim, minha filha, você acha que esse cara, gostando dessa menina que mora com ele, ia começar um relacionamento com você, ia atrair você a paranoia da cisgênera. A paranoia da cisgênera. Meu Deus, o que é isso? Tipo, não, eu acho que fica muito óbvio aqui a importância de a gente fazer terapia e lidar com os nossos traumas. Se você tem um trauma no seu relacionamento, não venha querer jogar a culpa dos seus traumas na outra pessoa que está se envolvendo. Ela não é responsável por isso. Seus traumas é sua responsabilidade de lidar. Entende? Também sua transfobia, porque aqui tá óbvio a transfobia muito nada internalizada dessa mulher quando descobre que a outra é trans, então tá tranquilo. Honestamente, eu acho que pra ele foi um livramento, porque se livrou de uma namorada que é extremamente possessiva, né? Com complicações que ela mesma tem que resolver e transfóbica. Então, tipo, você não quer alguém assim perto de você. Porque claramente você não vai querer ter pessoas transfóbicas perto de sua amiga trans. É louco, porque é quase uma ideia, tipo assim, você não pode ter contato com pessoas no qual você já teve qualquer interesse romântico ou sexual. Então como que faz? Vive numa bolha? Que porcaria é essa? Que mundo é esse? Não tem lógica nenhuma. Eu acho que tem muito daquela insegurança dos cisgêneros em estar se relacionando com os outros e a outra pessoa se tornar uma posse dela. Entende? Isso é uma propriedade privada, pelo amor de Deus. Eu acho que não é nem de gente cis, é de muita gente. Sendo cis, trans, eu acho que muita gente tem essa coisa de achar que outra é propriedade, de que você não pode ter amiga ou amigo do gênero oposto. Aí quando a pessoa é trans, como as pessoas trans elas não são uma ameaça, porque elas não são vistas como pessoas legítimas, aí não nem tem gente né? Pessoa trans nem gente é. É até estranho que essa história virou tipo, sou babaca por não ter contado que a minha amiga é trans. Tipo, não tem nada a ver você contar que ela é trans ou não. A história é sobre a sua namorada ser uma babaca que tem ciúmes
E depois ela acha que tá tudo ok porque ela é trans. Vamos Só bater isso. o martelo, então, gente. O Supremo Tribunal Transgênico delibera que a babaca é a namorada. É. A namorada. Babaquíssima. Exatamente. E vamos também aqui adicionar desse julgamento uma terapia. Sentença de Por terapia. favor. Sentença de terapia urgente. Ai, meu Deus do céu. Acho que dá pra gente fazer a última história agora, né? Não dei o PS5 que ganhei num sorteio para o meu namorado. Quem mandou esse bafafá é uma mulher, só pra contextualizar. Vou ler aqui. Então, antes de qualquer coisa, deixe-me dizer que eu não sou estadunidense. Eu moro no Brasil. O salário mínimo aqui é o equivalente a $200 mensais. Eu ganho cerca de $500 por mês. O PlayStation 5 custa em torno de $1.000, o que seria uns R$5.000 aqui no Brasil. Gente, PlayStation 5 é caro demais, meu Deus. Demais. Sim, muito caro. E devido ao baixo poder aquisitivo da nossa moeda, o real, o PlayStation 5 custa cerca de 5 meses de trabalho, se você trabalhar por um salário mínimo e não gastar um centavo. Durante essa temporada de férias, eu ganhei um PlayStation 5 em um concurso de supermercado. Sortuda. Eu, sabendo que meu namorado é um grande nerd, propus vender para ele o PlayStation 5, ao invés de dar a ele como um presente de Natal. Ele ficou muito quieto e quando propus isso, disse que não gostou da ideia. Alguns dias depois, ele me disse que ficou muito chateado quando sugeri vender para ele o console. Ele me disse que sentiu que ele não era bom bastante para receber como presente. E que eu preferir usar como uma oportunidade para ganhar um dinheirinho. Estamos namorando há quase 2 anos e planejamos viver juntos em um futuro próximo. E até agora, sem reclamações. Ganhamos quase o mesmo. E ele é mais do tipo de presente caro, grandes presentes, e eu sou mais do tipo de dar presentes simples. No nosso último aniversário, por exemplo, pintei um retrato personalizado do Link, porque ele é um fã de Legend of Zelda, o que eu acho que é um presente fofíssimo com bastante Maravilhoso. sentimento. Mas este PlayStation 5 realmente colocou uma pressão na nossa relação. Eu achei que não tivesse feito nada de errado, e ele sente que era o presente perfeito para ele. Mas em vez disso, eu escolhi dinheiro. Eu não vendi o console ainda. O que eu faço? Nós dois vivemos com nossos pais, cada um com seu pai, e pagamos apenas por utilidades, que é em torno de $30 por mês. Fora isso, não são grandes despesas para mim. Ele tem um carro e eu não, que pode custar uma nota todo mês em gasolina. Ah, pelo amor de Deus, né? Que autoestima esses homens têm. E eu acho que tem uma ideia, quase uma coisa que perpetua em, principalmente homens cisgêneros, sobre essa ideia de dinheiro é acima de tudo. Tipo, se você tá provendo muito dinheiro pra pessoas, você tem valor. Se você é um cara que dá dinheiro, dá valor. Você viu ela comentando sobre presentes caros e etc. Não é porque ele dá presentes caros que ela é obrigada a dar a mesma coisa. Mesma coisa que não é porque ela ganhou um PlayStation 5 que ela deve dar. Pode vir cá até uma coisa, ai, é consideração, é isso e aquilo. Para de ser trouxa, gente. Eu sou uma pessoa que fui trouxa a minha vida toda por homem, entende? Já dei dinheiro muito pra homem porque eu sou babaca. E hoje eu aprendi a não fazer mais isso. Não quero, não vou colocar mais essa situação. Ela pensou no benefício próprio da vida dela no sentido geral. Ela tinha um PS5 que ela poderia fazer um sistema de parcelamento incrível pro namorado dele que não ia conseguir em Casas Bahia nenhuma. É verdade. E ainda assim, ele escolheu dar um surtinho de piti interno. Ai, mas você não me deu meu presentinho? Ai, eu sou tão bonzinho, olha só. Eu não sou bom o bastante de merecer esse PlayStation 5. Não, tá bom, não. Um namoro não cria esses pressupões de, tipo, você tem que dever tudo àquela pessoa, gente. Fuck? De onde é? Tipo, parece que ela tinha alguma responsabilidade de dar uma coisa que ela ganhou pra ele só Ridículo. porque ele gostava. E outra, eles pretendem morar juntos, né? Se o PS5 ficar pra ela, ele vai poder usar. Ele pode pedir emprestado, enfim. Mas quem ganhou foi ela. Ela faz o que ela quiser com o PlayStation 5. Ele tá pagando suas contas. Ele tá, tipo, nem que ele tivesse pagando suas contas. A coisa curiosa é que, tipo, nem em casamento... Porque, tipo, quando você casa, tem muito aquela pressuposição de que o bem é dos dois, né? Mas nem em casamento, hoje em dia, as pessoas fazem muito disso, sabe? Cada um tem as suas próprias coisas. E se nem em casamento tem muito disso, hoje em dia... Ainda Imagina mais no no namoro. namoro, onde cada um nem tem
sua própria ridículo. casa. E o cara, tipo, ele falando de PlayStation. Tipo, se ele quer tanto um PlayStation, vende o carro dele, compra o PlayStation dele. E, mano, é um rolê puro de falar sobre ego. Você É. viu que ele vindo com o negócio? Ai, será que eu não sou bom bastante? Talvez você não seja. Talvez você realmente não seja Eis a bom questão. bastante. E é por isso que você não tem um PlayStation 5, entende? Ah, não, é muito ridículo isso. Eu não gosto dessa ideia que o macho coloca sempre sobre essa perspectiva, sabe? Ai, eu, coitadinho. Ai, que dó de mim não ganhar meu PlayStation 5. Merece um tapa na cara. Entendeu? É isso que eu vou te dizer que você tá merecendo. E sem contar que você tem que parar pra pensar, o namorado dela tem que parar pra pensar assim: ah, eu quero PlayStation 5, mas ela ganhou. E se ela quiser uma outra coisa, por exemplo? E se ela quiser vender esse PlayStation 5 pra querer comprar um carro, por exemplo? Você vai dar o carro pra ela? Você vai. Eu não sei o que essas pessoas têm na cabeça. Tipo, você tem que. O presente não é uma coisa que você. Se não é nem questão de. Ele não tá nem pedindo, né? Ele tá exigindo dela a preço de terminar o namoro, né? Pelo que a impressão que dá. Colocou uma. Olha, ela colocou comentando, colocou uma pressão na nossa relação. Gata, cai fora! Que ceboso! Eu acho que isso aí você tem que receber como uma grande bandeira vermelha em relação de que, tipo, esse relacionamento aí não vai dar muito certo, gente. Esse cara tá num outro lugar ali com a esperança de o que esse relacionamento significa pra vocês dois. Então, tipo, ele tá com as exigências que você vai se frustrar no Deus futuro. me livre, Deus me livre. Então, e o Supremo Tribunal Transgênico delibera que... O babaca dessa história é novamente o namorado ceboso, entendeu? Com baixa autoestima, que novamente a gente sentencia não apenas como babaca, mas também é uma terapia de no mínimo 10 anos. E vende esse PlayStation porque, ó, você consegue já dar entrada no seu carro e vai embora pra longe dele. Barbariza. Pode mandar pra mim, assim. Não tô criando a exigência de namoro aqui. Somos só amigas, sabe? Conhecidas de infância. Mas se quiser mandar... Aquelas não Aí conhecem. quando vai ver, era Cup, o namorado. Que fica de lição, viu, Cup? Que fica de lição aqui. A gente não vai ficar do seu lado, não. Ai, gente, queria esse carro. Não tenho carro aí. Gente, bafafás aqui à parte. Esse episódio aqui deu o que a gente falar, né? Não sei se a gente conseguiu desestressar aqui ou se estressar mais, Eu mas... acho que estressou mais. Mas eu posso dizer que julgar a vida dos outros afasta um pouquinho assim da vida da gente, né? Faz a gente pensar, talvez a gente não esteja numa situação tão ruim assim. Verdade. Então, se você tem vontade de ter a sua vida julgada pela gente, manda o seu caso pro nosso Tribunal Supremo das Transgênicas. Se você quer que a gente julgue aquele familiar babaca, aquela amiga babaca, manda pra gente e depois você pode mandar pra ela depois compartilhar o nosso julgamento. Talvez você seja errada da história, mas nunca se sabe. Então, é pra mandar pra gente lá na DM do nosso Instagram, @garotrans. Lá vai ter um post explicando, mas é basicamente o seguinte. Você escreve #bafafã e em seguida coloca o título do bafafá. Que dá um título criativo aí pra gente. Mas o bafafá em si, o texto, você pode escolher mandar de duas formas. Uma delas é em uma única mensagem da DM do Instagram. Calma que dá bastante espaço, são acho que 1000 caracteres. É bom pra gente conseguir limitar um pouco assim, pra não virem coisas grandes demais, nem nada assim. Mas você também pode escolher mandar em áudio. O áudio do Instagram é até 1 minuto, então tem que caber lá nesse meio. Para além disso, fica livre você escolher falar seu nome ou omitir. Se você não quiser contar quem você é, tudo bem também. A gente vai ler aqui e vai fazer a secretiva. E claro que a gente não poderia deixar esse momento de agradecer um garofã que está super ativo no nosso Instagram e nas redes sociais, ouvindo nossos episódios, curtindo nossos posts e mandando mensagem nas DMs, que é @witch_luca. Muito obrigada, meu amor, por estar tão presente aqui apoiando o nosso trabalho e esse projeto maravilhoso. Muito obrigado, gente. A gente adora ver as mensagens de vocês interagindo com a gente lá no Instagram. Obrigada, gente. E Obrigada, meus amores. ficamos por aqui. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.